Olá, no programa de hoje, pressões e interesses do xadrez político em Brasília. Os recentes reveses do governo Lula em vetos e na MP devolvida pelo parlamento, os desafios da articulação, as dissidências na base e as perspectivas para pautas econômicas pendentes. Os interesses em jogo, o quadro sucessório na Câmara e no Senado e a escalada da agenda conservadora. Eu converso com o doutor em Ciência Política pela USP e sócio da Tendências Consultoria, Rafael Cortes. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, Rafael. Prazer recebê-lo. Prazer é meu, sempre uma satisfação conversar com vocês do mundo político, sobretudo numa conjuntura tão delicada como a nossa conjuntura atual. Muito obrigado mesmo pelo convite. Sobre essa conjuntura, o Planalto vem acumulando aí há algumas semanas reveses no Congresso em pautas econômicas e de costumes, teve de anular um leilão de arroz, vem sofrendo críticas também, quanto à sua estrutura de articulação política. A polarização, Rafael, não tem arrefecido na sociedade. O presidente Lula reagiu com declarações fortes, nesta terça-feira. Seria o momento mais delicado dessa gestão Lula 3 até aqui, desde aquele episódio inicial ali dos ataques aos poderes? Eu concordo com essa leitura, uma conjuntura muito turbulenta para o governo, que de alguma maneira explicitou problemas que à primeira vista não estavam colocados, ou, por exemplo, a demora no tratamento de temas da agenda econômica. A gente iniciou o mandato Lula com um senso de urgência muito grande em relação a alguns temas da agenda econômica, mas que nesse primeiro semestre de 2024, andaram de lado, aparentemente sem consequências, e as semanas mais recentes mostraram aí o custo de eventualmente o governo não conseguir responder aos desafios fiscais. Mas não bastasse isso, uma semana que também trouxe na agenda não econômica sinais desse enfraquecimento do governo. Então, se a gente soma isso tudo, o contexto de eleição eleitoral, de fato, faz com que essa semana tenha sido uma das mais difíceis do governo, porque explicita essa falta de unidade da coalizão político-partidária que foi construída para tentar melhores relações com a Câmara e com o Senado, que até aqui tem produzido poucos frutos, pouca unidade de um governo que prometia ser um governo que, mais do que oposição ao bolsonarismo, a esses elementos conservadores, a ideia era que o governo conseguisse governar e colocasse um projeto de agenda para ser partilhado pelos partidos da base aliada, algo que não vem acontecendo. E, na sua visão, isso não vem acontecendo, sobretudo, porque a gente tem visto vários partidos com representação no primeiro escalão se posicionando contra o governo em diferentes momentos ali na Câmara. Acho que são duas questões principais, eu separaria, Marco. A primeira delas, as divisões dentro do governo Lula em relação a temas importantes da agenda de crescimento econômico. Uma parte do governo parece querer simplesmente repetir estratégias e programas já adotados em outras administrações do PT, em particular as administrações do governo Lula, e de alguma maneira enxergam esse terceiro mandato como oportunidade de revisitar esses programas e reconstruir aqueles que foram, ao longo dos anos mais recentes, sobretudo a partir do impeachment da ex-presidente Dilma, uma parte desses programas foram deixados de lado pelos governos de centro-direita que assumiram desde então. E a outra parte, mais ligada, nesse caso, ao ministro da Fazenda, ao Ministério da Fazenda, que é uma agenda de tentar buscar racionalizar a questão fiscal e trazer outros elementos, como, por exemplo, a reforma tributária no consumo, que pode ser pensada como uma novidade da atual administração. Então, acho que essas são as questões de divisões internas do governo. A segunda razão tem a ver com as relações executivo-legislativo. O Brasil de hoje, o Brasil do Lula 3, é muito diferente do ponto de vista da balança entre os poderes, ou seja, a força entre executivo, legislativo e o próprio judiciário,
fazendo com que fique mais difícil o executivo controlar a agenda. Então, a segunda razão para essa falta de unidade me parece ter a ver com essa mudança do chamado presidencialismo de coalizão, um novo equilíbrio de forças que dificulta o governo a construir um programa mais sólido junto ao legislativo. Governar com esse legislativo empoderado se torna ainda mais difícil em um ano eleitoral? O custo aumenta? Certamente, né? Mudou muito do ponto de vista político, do ponto de vista institucional. Essas mudanças mais fortes me parece que foram no orçamento. Os orçamentos e as emendas individuais que se tornaram mandatórias, depois vieram as emendas de bancada. Isso diminuiu o que o executivo poderia fazer de gestão orçamentária para, de alguma maneira, tornar mais eficiente o comportamento da sua base aliada. Esse problema se agrava na eleição porque a emenda individual é, sobretudo, uma emenda destinada a localidades específicas. Os parlamentares estão ajudando, estão começando a construir seus projetos políticos e, portanto, precisam dessas emendas para fazer jus aos acordos políticos. Então, aquele problema estrutural, que essa divisão entre executivo e legislativo mais forte, se exacerba na eleição municipal, porque os parlamentares vão deixando um pouco de lado a preocupação com Brasília e passam a ter preocupações com seus redutos eleitorais, o que dificulta a governança da agenda do governo. Rafael, nesse contexto, né, de dificuldades, o presidente Lula deu uma entrevista nesta terça-feira à Rádio CBN e falou ali uma série de coisas importantes, alguns recados, né? E chamou atenção, sobretudo, ele fazendo uma crítica mais direta, né, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mais uma vez dizendo que ele tem lado político e prejudica o país. O presidente fez menção, inclusive, a um recente encontro de Campos Neto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Nós estamos às vésperas, né, do Banco Central anunciar a taxa de juros básicos e, em maio, o Compom reduziu essa taxa pela 7ª vez, mas ainda em um ritmo aí desacelerado. Na sua visão, há sinais mesmo de uma politização da atuação do Banco Central nesse momento? Não há dúvidas. Em primeiro lugar, Marco, porque a autonomia e a independência do Banco Central, que foram recém-implementadas no Brasil, sofreu um duro golpe da chamada polarização política. Um cenário aí marcado por grande desconfiança entre grupos de esquerda, grupos de direita, uma transição muito barulhenta. Isso ganhou força, né, com uma leitura por parte dos governistas de que o presidente do Banco Central participou de forma mais ativa da campanha ou dos movimentos políticos do ex-governo Bolsonaro, né? Então, isso aumentou a desconfiança pessoal entre o governo e o comando da presidência do Banco Central. Isso certamente foi um dos fatores que marcaram a transição de Bolsonaro para Lula. Mais recentemente, isso voltou à tona e muito por conta do resultado da última decisão do Copom, né, que foi um placar dividido, favorável à redução de apenas 0,25 pontos, mas quando a gente olha a divisão dentro da diretoria, dentro do Copom, dá para perceber que aqueles que tiveram uma leitura mais conservadora, ou seja, apostaram mais ficaram um pouco mais inseguros e mais incertos com o rumo da inflação, foram aqueles membros nomeados antes do governo do presidente Lula. Quanto os nomes mais favoráveis a uma redução mais forte foram aqueles ligados à atual administração. Disso gerou, de novo, uma espécie de um fantasma, uma preocupação de que tem essa politização. Com essas declarações, isso voltou de novo à tona, e agora com a expectativa das próximas decisões de como é que vai ser essa divisão. Se eventualmente ela permanecer, muito provavelmente o mercado, quando do momento da transição do Banco Central,
se algum nome que for escolhido estiver votando, digamos assim, do lado do governo, certamente vai ser um presidente do Banco Central que vai precisar ganhar credibilidade, porque certamente o mercado está muito de olho. Quando tem essa pressão política, a tendência é que seja interpretado como um sinal de fraqueza da instituição vis-à-vis os interesses do governo, sobretudo das falas do presidente Lula. A agenda com Tarcísio de Freitas, né, ela tem inconvenientes diante da posição que ocupa Roberto Campos Neto? Me parece que sim, né? Nesse aprendizado político, né, no sentido positivo do termo, né, de qual comportamento dos atores, para evitar, né, essa percepção de que há politização, isso à esquerda e à direita, né, do ponto de vista político, cada vez mais os presidentes precisam se acostumar com essa limitação da autonomia do Banco Central, ao seu poder discricionário, mas, da outra parte, os próprios dirigentes do BC precisam também encontrar uma distância segura do universo político, justamente para garantir que essa credibilidade, essa independência prevista em lei, seja percebida e funcione na prática. E, de fato, a gente assistiu a alguns episódios que dificultam essa construção de legitimidade por parte também da autoridade monetária, quando aqui e acolá um nome se aproxima de uma negociação, de uma reunião com grupos políticos adversários. Então, o mundo político ainda está aprendendo a fazer isso, e diante desse cenário de polarização, certamente isso vai servir de desculpa para, eventualmente, o governo usar o Banco Central como bode expiatório para fazer pressão, porque, de fato, esses encontros chamaram a atenção da elite política. Ainda nessa seara econômica, Rafael, em que medida a recente devolução pelo Senado da MP ali que elevava contribuições de PIS/COFINS mantém o governo em uma posição desconfortável nas negociações de medidas compensatórias para as desonerações? Ela tem, em primeiro lugar, um efeito simbólico, né? O governo envia uma medida, faz muito barulho, os agentes econômicos criticam e as próprias lideranças legislativas, né? O presidente do Senado, pelo seu papel institucional, como presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, devolveu a matéria e reforça a ideia de um governo enfraquecido. Mas quando a gente olha o conteúdo dessa discussão, a gente consegue entender uma das razões dessa dificuldade da política brasileira em construir uma política fiscal austera, né? Essa é uma medida que entrou por conta de decisão dos parlamentares, ou seja, os parlamentares foram aqueles grupos que fizeram, né, essa desoneração, a equipe econômica era contra essa desoneração. Ela foi aprovada no final do ano passado, sua extensão até 2027. O governo, posteriormente, envia uma medida provisória dizendo: não, gente, não concordo, a gente precisa voltar a tributar a folha de pagamentos, né? Tem todo um problema político, até que o Supremo vai lá e vai dizer o seguinte: ó, quer fazer desoneração? Pode fazer, mas precisa encontrar alternativa a essas receitas. E é isso que o mundo da política, por hora, não consegue encontrar. E isso gerou a percepção de problema fiscal muito grande, ajudando a entender um pouco essa celeuma mais recente de se é que o governo tem forças para construir acordos políticos, mas, na verdade, por um problema que não foi ele que colocou, né? A desoneração foi apoiada pelos legisladores. Ou seja, nesse mundo de legislativo mais forte, mais protagonista da agenda, também precisa ter um senso de responsabilidade para fazer uma política fiscal minimamente viável e ajudar na redução de juros. Estaria faltando esse senso de responsabilidade porque, né, com revés em medidas arrecadatórias, vai ficando cada vez mais difícil para o governo fechar uma conta de equilíbrio fiscal, né? Você colocou muito bem, Marco. A estratégia da política fiscal era uma estratégia de recuperar a receita, né? O novo marco fiscal prevê lá no seu texto um crescimento real da despesa, ou seja, o crescimento acima da inflação. Então, o novo marco fiscal é uma política que gera crescimento de gasto.
para financiar, para isso não gerar déficit, precisa ter, então, recuperação de arrecadação. Foi isso que o Congresso foi deixando de lado ao longo de 2024, mas continuou fazendo desoneração. E aí a conta não fecha. Essa percepção dos mercados de que o buraco vai continuar, vai aumentando. Então é preciso sim que essas lideranças tenham entendimento dessa responsabilidade. Muito embora o executivo seja o poder que faz a gestão de política econômica, mas, na verdade, decisões legislativas importam. E foi esse status que foi se perdendo ao longo de 2024. Vamos ver agora, mesmo com essa conjuntura muito turbulenta, se essa agenda volta a ganhar força e a gente consegue ter alguma mudança legislativa para minimizar esse déficit primário. Mas, aparentemente, Rafael, o mercado parece cobrar mais do governo, né, algo no sentido do corte de gastos, do que propriamente do Congresso. É isso mesmo, porque quem tem institucionalmente o poder e a tarefa de executar a política econômica é o executivo. Né? A gente, na verdade, fala poder legislativo no singular, mas com uma força de expressão, porque o poder legislativo é formado por diversos parlamentares de diversas ideologias e diferentes partidos e que não tem essa responsabilidade institucional e nem política, porque nenhum parlamentar vai disputar eleição em nível nacional. As eleições são feitas nos distritos, né, nos estados e nos municípios. Então não tem nenhum parlamentar que vai responder pelo meio da eleição, porque não disputa a eleição presidencial. A não ser que algum desses nomes participem da eleição de 2026 diretamente, como cabeça de chapa, aí eles poderiam ser responsabilizados. Fora isso, não tem. Vamos pegar, por exemplo, o caso de Minas Gerais. Se eventualmente o senador Rodrigo Pacheco for candidato ao governo de Minas, só o eleitor mineiro é que vai poder, de alguma maneira, punir ou recompensar o trabalho do senador no comando do Senado. O restante do Brasil não tem essa possibilidade. Por isso que acaba gerando esse desbalanceamento. O mercado cobra do executivo, mas, na verdade, a política econômica é resultado desse mundo político partidário representado nas instituições legislativas. A questão da governabilidade vai ficando cada vez mais complicada nesse contexto, né? Certamente, talvez o tema da governabilidade seja o dado da realidade assim, mais que traduza melhor essa correlação, essa nova correlação de forças entre executivo e legislativo. Ela fica muito prejudicada nesse cenário em que o presidente da República tem a tarefa institucional de organizar o executivo e operacionalizar as políticas públicas, acaba tendo problema porque não consegue controlar a agenda legislativa. A gente vive um presidencialismo clássico, né? Ou seja, ambos os poderes competindo por poder político e que, como eles têm a sua sobrevivência independente, né? O presidencialismo é esse sistema que garante a autonomia e o mandato fixo, tanto do executivo quanto do legislativo, fica mais difícil a cooperação entre eles e, portanto, diminui a eficácia das ações do governo para enfrentar os diferentes problemas de políticas públicas. Rafael, o governo vem, né, ensaiando aí um anúncio de corte de despesas por meio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra Simone Tebet, mas Lula disse, né, em entrevista que não fará ajuste em cima dos mais pobres. Não se tem ainda medidas concretas. Você tem algum palpite de por qual caminho o governo pode tentar isso? É difícil dizer, porque no fundo nós estamos discutindo aqui quem é que vai pagar conta do ajuste fiscal. O que a gente sabe? Que o orçamento brasileiro ele é cada vez mais um orçamento destinado às chamadas despesas obrigatórias, que são feitas por força de lei. E despesas desse tipo, né, quase sempre essas despesas, inclusive, estão no texto da Constituição. Elas são muito mais rígidas às flutuações econômicas e à conjuntura
política social como um todo. Isso é muito difícil de ser alterado, esse ponto, né? Afora isso, tem o efeito das eleições. Então, ninguém quer mexer em ano eleitoral em rubricas ligadas às políticas sociais. E quando a gente olha aquelas políticas que têm peso no orçamento, né, ou seja, que se alteradas vão realmente gerar uma economia importante de recursos, uma boa parte delas fala sobre política social, seja gastos em educação e saúde, seja vinculação do salário mínimo com os benefícios sociais. Então, isso realmente teria peso orçamentário. A saída para esse quadro seria mexer nos subsídios e nas isenções fiscais, né? Que alguns cálculos, inclusive, chegariam a alguma coisa como 5% do PIB, né? Ou seja, de receita. 540 bilhões, né? Acho que é uma conta que o presidente Lula chegou a dizer, né, essa semana. Dessa ordem, perfeito, Marco, é dessa ordem. Então, um volume muito, muito expressivo. Essa seria uma outra saída, fazer com que o Estado brasileiro recuperasse receitas que hoje ele deixa de arrecadar como parte desses incentivos. Eu acho que, grosso modo, esses são os dois principais tipos de respostas que executivo e legislativo vão ter que encontrar. Muito provavelmente, como tem essas grandes divisões, imagino que o governo opte por alguma coisa mais intermediária, né, no meio do caminho, sem mexer estruturalmente nas questões de política social, mas, ao mesmo tempo, dando algum sinal de que o governo está disposto a mexer em gasto, sob pena de, eventualmente, ter uma cena macroeconômica mais turbulenta. Como é que você está vendo as perspectivas de regulamentações pendentes da reforma tributária, que são temas aí para serem encarados nos próximos meses e com muitos lobbies, né, se movimentando nesse momento? Aqui, diante da importância da reforma e do esforço que a equipe econômica tem feito, eu acho que nesse caso é digno de nota, né, mostrar como o governo tem sido muito coeso nessa estrutura de criar uma secretaria especial para tratar da reforma tributária. Foi muito exitosa, né, a convocação do Benarapi, um tributarista importante na área, está fazendo muito, muito efeito, né? Então, diante da gravidade do cenário, ou seja, passa uma PEC que não vem a regulamentação, isso representaria uma incerteza muito grande aos setores econômicos, de tal sorte que, mesmo com esse cenário de lobby atuando, de atrasos por conta das crises políticas, eu imagino que, ao fim e ao cabo, a reforma seja aprovada ao longo de 2024. Mas, novamente, não está livre desses riscos, né? Por isso que o governo tem, de fato, construir uma base, minimizar esses problemas, para não deixar que mesmo aqueles itens mais conceituais, perdão, entre esquerda e direita, entre executivo e legislativo, que mesmo esses itens sejam aprovados a despeito dos problemas dentro da coalizão. No tempinho que nos resta, Rafael, é importante a gente falar de outro assunto que está no centro dos holofotes, a aprovação pelos deputados do regime de urgência para um projeto de lei que equipara o aborto acima de 22 semanas de gestação a homicídio, né? Se esse texto passar, evoluir, uma vítima de estupro que interrompa a gravidez pode ter pena de 20 anos, que seria maior até, né, do que a de seu estuprador. Após uma onda de reações aí nos últimos dias, né, majoritariamente negativas na opinião pública, parece que Arthur Lira, presidente da Câmara, e os líderes avaliam um recuo. A quem serve essa agenda ultraconservadora e como ela se relaciona com as próprias eleições municipais e com o jogo sucessório da Câmara? Marco, vou começar pelo final, né, por essa ligação do tema, né, vou chamar aqui, da falta de melhor nome, do PL do aborto, para a gente tentar entender como é que isso conversa com o cenário político. Na minha leitura, isso é basicamente a busca de maior influência pelo presidente da Casa, Arthur Lira, na sua sucessão, né? A sua base, que deu apoio quase consensual há 2 anos atrás,
está dividida, tem vários candidatos para sucedê-lo, ele quer ter uma maior influência. Para isso, ele precisa fazer acenos ao PL, partido de oposição, né? E uma parte da agenda do PL é justamente mobilizar a chamada agenda conservadora, né? Ou agenda de costumes, a maneira como o debate é colocado. E esses acenos passam por encaminhar da maior velocidade a alguns projetos de lei. Nesse caso, digamos que o efeito foi negativo, né? Não foi o desejo que eles esperavam, né? De conseguir mobilizar e desgastar o governo. E aí acho que tem a ver um pouco com o conteúdo do projeto, né? Sob diversos olhares, né? Sob olhares de gênero, olhar constitucional, olhar de igualdade de oportunidades. O projeto representa uma escolha bastante perigosa, inclusive, né, porque ele é inconstitucional, ou pelo menos tem alguma chance de ser percebido até como inconstitucional. E mais do que isso, as pesquisas de opinião pública mostram que a maioria do brasileiro é contrário ao teor do projeto. Então, é literalmente uma questão que é fundamental do ponto de vista da formação do Estado, né, do ponto de vista da igualdade de oportunidade, de igualdade de gênero, sendo tratado um pouco como objeto e espaço para luta político partidária. Então, acho que aqui se trata claramente, digamos assim, de uma perda de controle, né? A coisa saiu do controle, a repercussão foi muito negativa, e vamos ver se toda essa pressão acaba fazendo um recuo. O que eu acho que tem aqui de interessante é a gente notar como cada vez é mais difícil fazer uma agenda de debates públicos que realmente seja mais consensual, que seja bem debatida, esclarecida com a sociedade, mas que, na verdade, hoje a gente tem visto essa crise de governabilidade que a gente está tratando. E aí, nesse cenário de crise, vão entrando e saindo projetos, alguns dos quais ferem bastante aí o espírito do texto constitucional e uma agenda que, às duras penas, vem sido paulatinamente construída de garantia de direitos humanos, igualdade de oportunidades, enfim, é algo bastante preocupante. Vamos continuar atentos aos próximos movimentos. Muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Rafael Cortes. Esperamos tê-lo em breve em outras oportunidades. Eu que agradeço, Marco. Sempre um prazer falar com vocês e estou à disposição. Um abraço. Eu conversei com Rafael Cortes, doutor em Ciência Política pela USP, sócio da Tendências Consultoria. Falamos sobre o ambiente legislativo em Brasília, agitado por recentes derrotas do governo e o avanço de pautas conservadoras, e também dos desafios da agenda econômica. E a Assembleia de Minas, termina reforçando o pedido de ajuda à população gaúcha. Se você puder, acesse o QR Code aqui na tela e faça uma doação. O Pix SOS Rio Grande do Sul é o CNPJ 9295800/1000 ao contrário, dígito 38, em conta do Banrisul. Não deixe de conferir o destinatário. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo programa.